Vamos lá, vamos começar essa conversa, que é uma conversa muito importante. Primeiro, eu queria me apresentar, para quem não me conhece, meu nome é Regina Bortolini, eu faço parte do grupo de estudos do Laboratório de Estudos em Representações Sociais e Saúde. É um grupo de estudos da Unifase e Faculdade de Medicina de Petrópolis. É um grupo constituído por pesquisadores de diferentes áreas de conhecimento. Nesse grupo, nosso foco principal é estar olhando para a construção do imaginário, para os processos psicossociais de construção de representações e como esses processos têm impacto sobre a saúde, as relações e os cuidados à saúde. Mais recentemente, temos nos interessado especialmente pelas questões de gênero, por quanto esses processos de produção simbólica, de construção de representações, esse imaginário contribui, em alguma medida, para a formação, para os processos de constituição, de formação identitária, de subjetivação e construção identitária, especialmente quando a gente está falando de identidades de gênero. No grupo somos 4 professoras, eu, Regina Bortolini, a professora Júlia Murat, que é médica, eu sou socióloga, temos também a Luciene Batista, que é assistente social, e a professora Natália Duarte, que é enfermeira. A gente tem algumas linhas de pesquisa, no momento 3 pesquisas em andamento. A gente publica uma revista, que é a revista Intervozes, a gente edita essa revista em parceria com o pessoal do Instituto de Saúde Coletiva da UF e da Escola Nacional de Saúde Pública da Fiocruz, especialmente o pessoal de saúde do trabalhador. A gente, além dessas coisas todas que a gente faz, a gente gosta de inventar modas também e estabelecer parcerias ricas e produtivas. Então, nesse momento, a gente está fazendo uma parceria com o coletivo feminista da faculdade, num grupo de estudos sobre a obra O Segundo Sexo, da Simone de Beauvoir. E a gente já fez parceria com o NIPS também, que é um outro grupo de pesquisa da faculdade, na audiodescrição de textos da Intervozes, da revista Intervozes. Os seminários de pesquisa se inserem no bojo dessas ações que não só o nosso grupo de pesquisa desenvolve, mas todos os grupos de pesquisa da faculdade desenvolvem, que tem a ver com, em alguns momentos, compartilhar as experiências e o andamento das pesquisas, né, o estado da arte das pesquisas, que coordenamos, que desenvolvemos, mas também de estar convidando parceiros, amigas que possam estar pensando com a gente questões que são relevantes, que nos são caras, né? E é nesse interim que, já vou chamar assim, a Bela, porque para mim ela não é Isabela, ela é Bela, foi convidada para estar aqui com a gente. Eu já vou fazer uma declaração de amor, porque eu sou assim. A Bela é minha amiga, meio filhota, há muito tempo, eu diria uma segunda filha, né, Bela? De longa data, que me dá muito orgulho poder ter participado, em alguma medida, convivido e conhecido e participado, em alguma medida, da trajetória de vida dela. E é por isso que, em alguma medida, a gente tem a oportunidade de tê-la aqui conosco, né? Eu vou pedir para a própria Bela se apresentar, depois eu vou falar um pouquinho, vou fazer uma provocação inicial sobre Kailane, vou fazer uma apresentação inicial sobre, uma provocação inicial para startar a conversa com a Bela. A Bela vai expor as ideias dela por mais ou menos uns 20, 30 minutos, enfim, a Bela ela tem o tempo que ela precisar. Enquanto isso, quem tiver dúvidas, perguntas a fazer, vai colocando no chat,
eu vou anotando. Roberto Stum, minha parceirona também, se eu perder o fluxo da conversa no chat, vai me ajudar. E aí, quando a Bela tiver terminado de fazer a exposição mais livre dela, a gente começa um diálogo a partir dessas perguntas. Durante a fala da Bela, eu vou pedir para os microfones e câmeras estarem desligados para a gente poder ouvir a Bela com clareza. Depois, a gente pode até renegociar isso se alguém quiser falar, né? Ao invés de simplesmente colocar lá a perguntinha no chat. Mas vamos dar um espaço aí para ouvir o que a Bela tem para trazer da experiência dela, né? Quando a gente pensou esse encontro, né, Bela? A gente pensou especialmente a partir de uma experiência importante, uma trajetória de vida muito intensa, de contato com realidades que nem sempre são as mais belas e fáceis de lidar. E aí eu queria que primeiro você se apresentasse, contasse a sua trajetória e depois eu faço a provocação. Conta aí, Bela. Oi, gente, boa tarde. Queria agradecer muito o convite para estar aqui. Tempo é uma das coisas que eu mais tenho valorizado na minha vida. Enfim, então eu queria agradecer esse tempo aqui de troca, de diálogo e essa oportunidade de também aprender com vocês, com certeza, né? Fora que a Regina, que é minha tia, praticamente uma tia, né? Minha tia, é uma das mulheres que mais me inspiram e enfim, eu me sinto muito honrada de ter essa possibilidade de contribuir de alguma forma com esse espaço de construção para o qual ela se dedica, enfim. Então, eu sou Isabela, eu sou a Bela, eu sou fruto de uma parceria entre uma professora do município do Rio de Janeiro aposentada e um bombeiro militar aposentado que se conheceram na Maré. Eu gosto de começar me apresentando sempre a partir dessa narrativa da parceria, porque eu acho que esse é um elemento que acompanha muito a minha trajetória mais recente, a minha própria militância e, enfim, dedicação profissional, né? Eu acho que ninguém faz nada sozinho. Então, já tem um tempo que eu venho me apresentando a partir dessa leitura aí da parceria genética que me gerou, né? E então minha mãe é uma mulher imigrante da Paraíba que veio com a família no contexto do final da década de 60 para Maré. E o meu pai é um mareense, enfim, filho de um carioca com uma potiguar. E eles se conheceram no movimento da Igreja Católica, no movimento jovem da Igreja Católica. E então, tudo isso para dizer que a Maré é minha origem, né? E os meus pais se conheceram num processo ali de militância religiosa na década de 80. Então, nasci na Maré, cresci na Maré, me mudei da Maré quando eu tinha 6 anos, mas toda a minha família, inclusive a Regina conheceu a minha mãe, elas duas dando aula numa escola na Maré, que é o CIEP Gustavo Capanema, e toda a minha família seguiu, apesar de muitas pessoas terem se mudado, muito vinculada ao nosso território de origem e, sobretudo, comprometida com um conjunto de lutas que partiam desse território, né? Assim, cada um com a sua especificidade. O meu avô, pai da minha mãe, a família da minha mãe, meu avô e a minha avó fizeram um pacto de ficarem no Rio de Janeiro até que todos os filhos se formassem na universidade. E isso foi até 1991. Então, a minha mãe e todos os irmãos dela, que ela e mais 5, cada um foi assumindo ali acho que um papel público mesmo dentro dessa possibilidade de pensar e contribuir com a nossa sociedade a partir da nossa perspectiva favelada, periférica, né? Assim. Então, teve gente que passou no concurso da universidade, teve gente que virou servidor público, minha mãe é professora, eu tenho um tio que é engenheiro. Então é isso, eu fiz faculdade de turismo na Unirio e no meio da faculdade já comecei a me interessar pelos debates da cidade e decidi fazer um TCC pensando na perspectiva do lazer, e já fui para um outro caminho no meio da faculdade de turismo, que
foi em um dado momento de crise, eu entendi que a partir do meu arcabouço lá de pesquisa no turismo, eu poderia debater a cidade, e nesse momento eu meio que me encontrei. E eu lembro que a Regina me emprestou uma revista que falava da sociologia do lazer, e foi aí que eu comecei a me aproximar da sociologia a partir desse debate. Quando eu terminei a faculdade, eu emendei no mestrado em planejamento urbano e regional, e aí eu já estava bem decidida a discutir as questões da cidade. Tive uma experiência, antes disso, de 1 ano e meio, dando aula num projeto do governo federal, que chamava ProJovem Urbano, era um projeto de formação de jovens de população vulnerabilizada que não tinha se formado no ensino fundamental. E aí, portanto, o governo criou ali uma metodologia para que essas pessoas tivessem acesso ao ensino fundamental e, ao mesmo tempo, alguns debates relacionados à cidadania e ao campo do trabalho. Eu acho que foi um momento importante esse projeto, porque eu comecei a me aproximar de territórios, outros territórios, né, favelados e periféricos. Era em Niterói, eu dei aula em 5 polos lá, então rodei bastante algumas favelas de Niterói. E aí, quando terminou esse projeto, eu estava justamente terminando a faculdade e passei no mestrado para o planejamento urbano e regional no FRJ. E aí comecei a discutir gênero. No mestrado eu comecei a discutir gênero e voltei para Maré, assim, de alguma forma, como território de pesquisa. E aí eu fiz um campo etnográfico, ou com inspirações etnográficas, né, assim, acho que do ponto de vista da metodologia era bem híbrido, assim, mas eu me matriculei num curso de formação em gastronomia para mulheres maranhenses. E eu fiz esse curso junto com mais ou menos 45 mulheres durante 5, 6 meses. Eu não fiz entrevista, simplesmente convivia com elas. E a minha questão era o que era a cidade para elas, como é que a partir da nossa convivência eu ia entendendo que elas significavam cidade. Enfim, a partir das suas práticas, a partir das suas escolhas, a partir das suas gastronomias e tudo mais. Antes mesmo de eu passar no mestrado, assim que eu me formei na faculdade, eu comecei a trabalhar no Observatório de Favelas, que é a ONG que eu trabalho até hoje. E aí, dentro do Observatório, eu fiz uma trajetória muito de gestão e produção em projetos relacionados à arte mesmo. E aí isso vai criando um pouco todas as camadas que eu me interesso, né? Assim, porque aí eu pesquiso gênero do ponto de vista acadêmico, a cidade é a minha questão, então tudo que eu olho é pensando essa grande questão. E no trabalho eu comecei a fazer criar muitas oportunidades de pensar a cidade e produzir as cidades que eu acredito a partir da perspectiva das artes. Então, eu produzi uma exposição de arte contemporânea na Maré, depois eu fui articuladora de um projeto de formação de jovens em produção cultural e em pesquisa social, no Conjunto de Favelas da Penha. E aí, durante esse projeto, eu fui chamada para compor a coordenação de uma Arena Carioca, que é um equipamento público municipal aqui do Rio de Janeiro, em parceria, que é uma parceria entre o poder público e uma ONG, nesse caso, o Observatório de Favelas, que fica na Penha. Então, eu fiquei 5 anos lá, coordenando esse espaço e, enfim, criando, inventando e tendo a oportunidade de desvendar metodologias de gestão de equipamento cultural territorializado. E aí, em 2017, surgiu o convite para passar a ser parte da diretoria do Observatório, dentro de um projeto de rejuvenescimento de quadros, ampliação de lideranças jovens, mulheres e tudo mais. E aí, desde 2017, eu sou parte da diretoria e, enfim, num primeiro momento muito concentrada nos projetos de arte e desde o começo do ano passado também acompanhando a comunicação. Então, eu acompanho os projetos de comunicação e os projetos de arte diretamente. Eu acho que para começar é isso. E aí, em 2018, eu entrei no doutorado, que também é uma parte da vida, em geografia na UF, e eu trouxe para o doutorado um desejo de pensar a perspectiva dos desejos de mulheres maranhenses na relação com a cidade, assim, né? Como é que a relação com a cidade vai à expressão da dimensão da paixão, do desejo, dos afetos. Ainda estou desvendando um pouco, ainda não sei muito bem como vou construir esse campo,
Mas a perspectiva é essa, assim, cruzar a geografia com essa dimensão de gênero sempre. E nesse momento do doutorado eu estou muito afim de trabalhar afeto, desejo e tal. Então é isso. Foi assim que é assim que eu vou me significando. Nossa, que mulherona! Que mulherona linda, que trajetória incrível. Muito orgulho de você, muito orgulho de você. Certamente sua mãe também. Como professoras de escola pública na Maré, no CIEP, o nosso maior desejo é que a gente pudesse ter essa geração maravilhosa, com grau de consciência, compromisso social, enfim. Você é um exemplo para mim também. Né? Então, o que eu pedi, provoquei a Isabela a trazer como contribuição para a gente é o seguinte: toda vez que a gente pensa, né, a pesquisa, ela não está dissociada da perspectiva de problemas reais com os quais a gente se defronta nas práticas profissionais, especialmente quando a gente está falando em termos de saúde, né, das ações de saúde nas comunidades. Uma parte da minha trajetória profissional tem a ver também com essa inserção, né, de educação popular em saúde, a partir das articulações lá com o pessoal da Fiocruz, de refletir sobre essa integração, ensino, pesquisa e extensão. E aí, uma das coisas que eu provoquei a reflexão com a Isabela foi, primeiro, ela poder situar a gente, ou a gente poder conversar um pouquinho aqui, não sei se nessa ordem, né? Mas o que é a comunidade, né? Porque às vezes é complicado, são 10 milhões de termos e considerações, e na verdade, quando a gente fala de movimento social e comunidade, do ponto de vista teórico, às vezes a gente tem uma contribuição muito dispersa, né? Então, que ela pudesse nos ajudar a pensar o que é comunidade e o que é essa coisa, quando a gente pensa em ação comunitária, o que é essa coisa da comunicação e da participação, né? Sempre que a gente está no movimento social, a ideia, a princípio, não é a gente estar fazendo uma comunicação verticalizada. Sempre que a gente está dentro de uma comunidade, a gente precisa estar ouvindo a comunidade. Então, os processos comunicacionais que se dão na interação com as comunidades onde eventualmente a gente atua são processos que em geral deveriam ser, ou que, pelo menos na nossa ótica, só faz sentido se eles forem frutos de participação, de mecanismos que garantam uma participação mais efetiva das pessoas que vivem na comunidade onde a gente está querendo atuar, onde a gente está atuando, onde a gente, de alguma forma, estabeleceu a nossa ação. E aí pensar um pouco isso, né? Porque quando a gente pensa pesquisa, extensão universitária, a relação da universidade com a comunidade é sempre uma relação tensa, né? É uma coisa de fora para dentro, ou seja, da instituição universitária que vem, chega na comunidade para fazer alguma coisa, muitas vezes sem ouvir essa comunidade, sem, na verdade, se quer saber quais são as demandas da comunidade, ou seja, atendendo a demandas que são do mundo acadêmico. Como é que é estabelecer uma relação mais produtiva, mais participativa, mais colaborativa, onde, na verdade, a gente possa pôr em diálogo essas diferentes demandas que interagem, né, em ações dessa natureza. E aí, fundamentalmente, como é que é criar vínculo, né, e sentido de corresponsabilidade nessas ações, especialmente no que nos tange aqui no nosso pedacinho, as questões de saúde, claro, as questões de saúde e de gênero, né? E aí, contar um pouco a experiência dela, acho que assim, ela pode explicar isso tudo a partir da experiência mesmo do observatório, né, e da ação, da intervenção que ela teve em diferentes momentos da vida. Então, Isabela, era essa provocação, manda ver. Eu acho que a primeira coisa é situar a gente territorialmente, né? Assim, de onde parte isso aqui tudo que a gente está começando a conversar. A Maré é um conjunto de favelas, são 16 favelas, onde vivem 140 mil habitantes. Ter 140 mil habitantes faz da Maré maior do que 90% dos municípios do Brasil.
uma cidade de médio porte no Brasil hoje tem cerca de 100 mil habitantes. Então, são 16... Desculpa, maior que Petrópolis. Maior que Petrópolis, maior que o Bar, em Minas Gerais, enfim, maior do que muita cidade. E dentro dessa perspectiva de 4,5 quilômetros quadrados. Então, o que a gente está falando é uma grande densidade demográfica, para usar os termos da geografia. Ou seja, muitas pessoas aglomeradas em um pequeno espaço, perímetro quadrado, né? E são 16 favelas, como eu falei. Uma outra camada que significa a Maré nesse momento é também o fato, majoritariamente esses moradores são mulheres também, já que a gente está falando de gênero aqui. Se vocês quiserem conhecer um pouco mais a população marense, entender mais a fundo essa caracterização, eu posso mandar depois o Censo da Maré, que foi uma empreitada que a gente fez junto com a Redes da Maré, que é uma iniciativa da sociedade civil para mapear, e do nosso censo para o censo do IBGE deu uma diferença de quase 30 mil habitantes. Bom, então, uma outra dimensão que caracteriza a Maré é o fato da gente ter hoje na Maré todas as facções criminosas do Brasil, do Rio de Janeiro, operando lá. Então, a gente tem o Terceiro Comando, Comando Vermelho, ADA e a milícia. Tudo isso numa faixa contínua praticamente contínua de 4,5 km², onde vivem 140 mil pessoas. Mas uma outra dimensão também da história da Maré, e assim, também tem uma coisa, é um conjunto de favelas que, por serem muitas, cada uma tem um processo histórico específico da sua origem. Então, assim, tem favela que foi, de alguma forma, produzida pelo poder público a partir de uma política habitacional específica, teve favela que era também uma iniciativa do poder público que eles taxavam como temporária, num processo de desestruturação de favelas de outras regiões do Rio de Janeiro, e aí colocaram as pessoas lá para viver temporariamente até que ficassem prontas habitações populares, e isso nunca aconteceu. Bom, e aí nesse processo, o que acontece? Uma característica muito importante territorial é uma grande iniciativa comunitária mesmo pela busca de qualidade de vida. Isso é histórico da Maré. E também é histórico uma liderança muito grande de mulheres nesse processo. Então, foram as mulheres que lideraram o processo de luta pela água encanada, foram as mulheres que fizeram os processos muito a partir de estratégias mesmo de sobrevivência. Se pensando em mulher, a gente está pensando em família, né? A gente usa muito essa marcação, assim, em geral, as mulheres estão batalhando por qualidade de vida para suas famílias inteiras. Então, tem protagonismo de mulheres pensando na luta por educação, pensando na luta por saúde digna, pensando na luta por água e tudo mais. Então, é isso, assim. Por que é importante marcar essa dimensão tanto da geografia marense quanto do protagonismo dos movimentos sociais? Porque isso faz com que a Maré chegue em 2020 como um território muito articulado internamente para produzir soluções efetivas para a sua própria conjuntura dentro de um contexto de pandemia mundial, que, na nossa leitura, na real, é uma grande oportunidade para a gente ver claramente as piores marcações da desigualdade nos contextos da nossa sociedade brasileira, e isso se expressa territorialmente, do ponto de vista do gênero, do ponto de vista etário, enfim, né? A gente poderia analisar isso sobre muitas camadas. Bom, mas aí em 2001, na Maré, um grupo de pessoas que se encontraram lá, seja porque são moradoras, seja porque circulavam há muito tempo, seja de movimento da própria universidade, seja do movimento de partido, enfim, se encontraram lá muito provocadas a pensar, a partir de uma organização da sociedade civil, produção de conhecimento e de metodologia que pudesse incidir em política pública com a grande virada de chave era a partir da perspectiva das favelas e periferias e dos seus moradores. Essas pessoas são o que a gente chama de universitários de primeira geração, ou seja, foram as primeiras das suas famílias faveladas e periféricas a terem acesso à universidade. Por exemplo, a geração da minha mãe.
Eu sou filha dessa geração de pessoas que foram as primeiras das suas famílias que conseguiram alcançar a universidade, em geral pública. E quando essas pessoas chegaram na universidade, seja como aluno, seja como professor ou funcionário da universidade, técnicos, elas perceberam que a universidade não era realmente um espaço democrático de produção de saber e de produção de metodologias. E que, na verdade, a universidade, com seus mecanismos, reproduzia, segue reproduzindo, né? Acho que é uma luta, mas assim, naquele momento reproduzia uma perspectiva estigmatizante em relação a esses territórios e que mantinha não só as pesquisas e as narrativas que centralizavam a partir da ótica dos moradores de favelas e periferias, né? As questões da cidade, como também os próprios moradores de favelas e periferias à margem. Era muito difícil o acesso à universidade, né? É muito difícil ainda para uma pessoa de origem popular. Então, essas pessoas, elas queriam centralmente pensar a produção de conteúdo, produção de conhecimento a partir da realidade, das suas realidades corporais, territoriais, étnico-raciais, enfim, territoriais e por aí vai. Assim nasce o Observatório de Favelas, que é essa ONG que eu atualmente sou parte da direção. Eu gosto de dar um exemplo, porque eu acho que facilita nessa escala, né, assim, de diversidade de atuação da sociedade civil, pensando a perspectiva de territórios favelados e periféricos, que enquanto existem organizações territoriais muito comprometidas a resolver demandas territoriais específicas, por exemplo, vou criar um pré-vestibular comunitário para ampliar o acesso da juventude do meu território, da minha favela na universidade. Vou criar um projeto de qualificação profissional para mulheres da minha favela, porque, enfim, tem muitas organizações e iniciativas que trabalham a partir dessa ótica da escala territorial local. O observatório ele já nasce com a pretensão de discutir a estrutura da própria universidade, por exemplo, nesse contexto aí de pensar o acesso de jovens favelados à universidade. Então, a gente se dedica a produzir pesquisas, índices, projetos que possam se construir como metodologias para que, uma vez testadas, a gente tenha ali um conjunto de argumentos para convencer o poder público de que ali há um caminho para se estabelecer uma política pública efetivamente mais democrática. Nessa linha da universidade, nasceu Conexões de Saberes, que era um projeto que pensava justamente a permanência do jovem universitário na universidade, e não só a permanência do ponto de vista financeiro e prático, né, assim, mas também todo um conjunto de incentivos para que esse jovem pudesse produzir conhecimento na universidade a partir das suas próprias perspectivas. Então, não tinha só a ver com grana, tinha a ver também com consolidação de grupos de pesquisa, enfim, toda uma metodologia. O Conexões de Saberes virou o PET Conexões, a gente implantou esse projeto em 33 universidades federais. Dentro dessa perspectiva, ele virou realmente uma política pública, a gente entregou ao MEC, hoje em dia a gente não opera mais Conexões, e apesar de todos os desmontes, ele segue ali sucateado, porém vivo, né? Então, tem uma geração de universitários de origem favelada e periférica que passaram pelo PET, ou que fizeram parte de grupos de pesquisa de PET, ou que foram bolsistas do PET, enfim, é um projeto bem conhecido, né? Assim. Então, esse é um exemplo do que a gente acredita que a gente pode contribuir. Pensando em favela e periferia, quando a gente pensa as expressões de desigualdade, a educação é um elemento, por isso que eu comecei dando esse exemplo do Conexões de Saberes, e um outro elemento que é associado muito rapidamente quando se pensa em territórios favelados e periféricos é a falta, né, o não acesso ao direito à segurança pública. Então, em geral, favelas e periferias são lidas como territórios de violência, de risco, de perigo e tudo mais. E, consequentemente, uma parte significativa da sua população, e aí todo mundo aqui já deve estar cansado de saber, eu espero, que majoritariamente jovens, negros, são lidos como possíveis bandidos, possíveis pessoas criminosas e tudo mais. E a gente... educação foi o nosso primeiro eixo, e o que a gente chamava, né, antigamente de direitos humanos foi o segundo eixo que a gente desenvolveu a partir também de uma pesquisa. A gente fez um acompanhamento de 250, mais ou menos, trajetórias de jovens
que realmente, de favelas diferentes, que realmente tinham algum vínculo com atividades de grupos civis armados, durante esse percurso, 95 morreram. Então a gente falou, cara, tem uma coisa aí para pesquisar. E aí a gente aprofundou essa experiência que foi que era pontual do ponto de vista de uma pesquisa que tinha o objetivo de a gente quer criar um índice para mapear a letalidade contra essa faixa etária específica da adolescência. Aí a gente criou um índice, a partir desse índice a gente criou um manual que era uma proposta de que os municípios que quisessem implantar o índice, a partir do manual, ele poderia não só passar a calcular a letalidade, como também passar a enfrentar isso efetivamente. E aí esse também virou um super projeto que chamava PRVL, Programa de Redução da Violência Letal. A gente implantou em várias regiões metropolitanas do Brasil. E, enfim, esse é um outro exemplo clássico do tipo de perspectiva de incidência que a gente gosta de ter. Bom, vocês estão percebendo que é uma receitinha de bolo, né? Assim, a gente percebe uma questão e cria uma inversão da forma como ela é lida, sempre a partir da produção de conhecimento, de metodologia, e a partir disso de incidência pública para que se efetive no melhor dos cenários em política pública. E uma outra disputa muito contundente dentro dessa história, né, essas pessoas que fundaram o observatório eram majoritariamente pessoas da geografia. E elas se ligaram que o jeito que a cidade, né, hegemonicamente narrava favelas e periferias criava um problema complexo de como se fosse uma miopia do poder público. Por que eu estou dizendo isso? Então, se hegemonicamente a gente tem um conjunto muito forte de comunicações que dizem que favela é lugar de pobreza, de precariedade, de violência, de sujeira, de terror, de medo, de falta de educação, de problema, ou seja, de estigmas negativos. Esse conjunto de estigmas vão justificando a ausência de políticas que, de fato, enfrentem as desigualdades nesse território e, sobretudo, brechas para que outras narrativas sejam colocadas. Então, a comunicação ela passou a ser encarada pela gente como uma ferramenta mesmo de fazer disputa de narrativa para que a gente pudesse passar a ter uma multiplicidade de narrativas que pudessem dar conta do que pode significar a experiência geográfica, corpórea, sei lá, comunitária, que pode significar a expressão favela ou a expressão periferia. Nesse sentido, a gente começou a construir projetos de comunicação e de arte com esse objetivo. Então, por exemplo, a gente criou a escola, o Imagens do Povo, que era um programa que formava fotógrafos a partir da perspectiva de um debate sobre direitos humanos e significados de conceitos específicos que a gente precisa disputar se a gente quiser começar a produzir outras imagens sobre a favela. E aí a gente formou centenas de fotógrafos que não olham para a favela e para a periferia na busca, por exemplo, do esgoto, na busca, por exemplo, do cara armado, na busca, por exemplo, do tráfico de drogas de varejo que acontece ali. Né? São pessoas que têm um grau de sensibilidade para muitas outras coisas que definem favela, que podem definir favela, periferia, comunidade e tal. Nesse sentido, a gente também criou uma escola de comunicação, que é a SPOC, Escola Popular de Comunicação Crítica, que é para pensar como, a partir de outros elementos da comunicação, além da fotografia, a gente também pode criar essa disputa. E na sequência, a gente também enveredou por projetos artísticos. Essas estratégias, elas também tinham muito a ver com um desejo de incidir num outro diagnóstico nosso, que é de que é muito comum que se produza na favela ou para a favela experiências de formação, de qualificação profissional, que acabam restringindo as opções da juventude, da população favelada em geral, para seguirem operando trabalhos que servem à cidade. Então, não tenho nada contra nenhuma dessas profissões que eu vou falar agora, mas é muito mais comum ter curso de, sei lá, manicure, cabeleireira, padeiro, do que curso de cinema, curso de fotografia, curso de rádio, enfim. E o que a gente acredita, né, assim, é que essa restrição de opções estéticas
elas vão também dando menos elementos para que essas pessoas disputem suas próprias narrativas, né? É muito mais comum um jovem de classe média alta no Brasil poder ser cineasta ou jornalista do que um jovem favelado, que, em geral, com 12, 13 anos, ele é obrigado a fazer um curso profissionalizante. Se ele não quiser, ele é preguiçoso. Tipo, se você não quiser ser padeiro, você é um preguiçoso. Tipo, é como se você não tivesse nenhuma outra opção, sabe? Se você não quiser fazer um curso de técnico em mecânica, você é vagabundo. Como se essa pessoa não pudesse querer ser qualquer outra coisa que não isso, que ela nem foi apresentada essa possibilidade. Então, a arte e a comunicação seguiram sendo, para a gente, possibilidade de disputa a partir disso tudo que eu estou falando aqui. Então, eu não sei se eu respondi a pergunta exatamente, mas eu preferi trazer um pouco esse percurso que vai abrindo brechas, principalmente para a gente ter a oportunidade de discutir como metodologias podem efetivamente incidir em disputas que a gente, às vezes, que são disputas históricas, né? Assim, então, é sempre isso, é pensar uma metodologia em que se recentralize a conversa, né? Assim, então, aí eu acho que talvez eu pudesse, para aproveitar aqui um pouquinho mais esses últimos, nos meus cálculos, 7 minutos, mais ou menos, falar um pouquinho de como a gente pensou e vem pensando no enfrentamento da pandemia a partir da comunicação, porque eu acho que isso traz uma dimensão que, de novo, materializa essa conversa. Conceitualmente falando, essa galera que fundou o Observatório, o Jorge Barbosa, o Jailson Souza e Silva, se vocês quiserem pesquisar e entender aí mais a fundo a produção, principalmente teórica, dos nossos dinossauros, como eu chamo eles carinhosamente, eles vão falar do paradigma da potência versus paradigma da ausência. Que enquanto, em geral, se produz muita narrativa centrada nessa dimensão da ausência, da precariedade, tal, a gente vem apostando historicamente, dentro desses 19 anos, no paradigma da potência. Então, a gente quer olhar, a nossa busca ativa é por outros elementos. Né, assim, e quando a gente constata, a gente não é iludido também, a gente sabe os problemas territoriais que a gente vive, a maioria de nós sente ou já sentiu na pele esses problemas territoriais, mas quando a gente constata, a gente imediatamente aponta para a virada disso, né? Então a gente nunca vai produzir uma matéria, por exemplo, de comunicação só falando coisas negativas, porque com certeza nesses territórios existem pessoas, organizações e movimentos sociais que estão dedicando suas vidas para a superação disso que muitas ferramentas da comunicação tradicional insistem em expressar. Então, sem reconhecer que isso é uma violência. Né? Então, recentemente, há cerca de 10 dias, rolou aí aquela matéria que a Maré é bunker de bandido. Nem me lembro o termo, mas assim, cara, a gente está super articulado pensando produção de solução para favela e periferia em contexto de coronavírus. O Estado não apareceu. A única galera representante do Estado que apareceu foi a Fiocruz e as universidades. Sim, não tem ninguém apareceu. É um absurdo a imprensa optar por fazer visibilizar essa narrativa da violência, enquanto tem um conjunto bizarro de ações que estão concentradas na vida, sobretudo, que é o que está em jogo nesse contexto de pandemia, né? Então, assim, como é que a gente pensou estrategicamente, enquanto Observatório de Favelas, o enfrentamento da pandemia a partir dos nossos eixos de trabalho? A nossa organização hoje, nós somos 40 pessoas, majoritariamente, muita gente, quase todo mundo, tem origem favelada ou periférica. Então, quem não mora, ou nasceu, ou cresceu, tem um vínculo com um território favelado específico. Majoritariamente são pessoas jovens, majoritariamente pessoas negras. E aí a gente estava numa última reunião de trabalho de um projeto de arte, conversando sobre precisamos fechar o galpão, né? A pandemia está aí, não sei o que lá. E a gente começou a conversar nessa reunião sobre o fato de que a gente estava em vias de fechar o galpão, sendo que no final de semana anterior estava tudo normal na favela. Então a gente começou a pensar, cara, a gente não pode só fechar esse galpão de artes. A gente precisa pensar efetivamente uma forma de o nosso público que vem aqui todo dia beber água, ver exposição, usar a internet, entender por que a gente está fechado e por que é fundamental ficar fechado. Numa reunião de equipe de um projeto de arte, a gente começou a listar
quais eram os elementos da pandemia que atravessavam de forma específica moradores de favelas e periferias. Naquele momento, sem ter a clareza de que eram todos, né? Mas ali, naquela reunião, a gente saiu com 10 temas e uma proposta de, cara, então nos próximos 10 dias a gente vai se reunir todo dia com um especialista para produzir conteúdo pensando o enfrentamento da pandemia a partir da perspectiva de favelas e periferias. E como a gente vai fazer isso? Juntos. Então, a gente reuniu num grupo de trabalho galera que trabalhava em projetos diversos, então não tinha só a equipe de comunicação, tinha educador, tinha produtor cultural, tinha mobilizador, tinha, enfim, uma galera de projetos diferentes que de manhã se reunia com um especialista para pensar assim, vamos pensar a higiene das mãos. Beleza, vem um especialista cheio de método. Tem que lavar a mão toda hora, ou então tem que usar álcool em gel. A gente ouvia o especialista numa hora afeto do mundo, depois a gente falava, tá, mas tem gente que não tem água corrente. Tá, mas tem gente que não tem dinheiro para comprar álcool em gel. E a partir dessa relação com o especialista, a gente foi criando uma campanha de comunicação que conseguisse trazer para o centro da informação esse corpo, esse território, né? Então, a partir disso, gente, a gente produziu, a gente está no 71º dia de campanha. A gente produziu de um tudo, assim, a gente já falou sobre higiene das mãos, limpeza da casa, idoso, criança, adolescente, auxílio emergencial, empreendedores, tudo que vocês imaginarem, alimentação, cara, tiramos dúvida da galera, enfim, já rolou de um tudo. Uma coisa muito importante, porque a gente está conversando aqui dentro de um espaço mobilizado pela academia, é que a universidade foi e é central para esse trabalho. Como é que a gente fez? A gente bateu na porta da universidade e falou assim, olha, nossa ideia é essa, a gente precisa de especialistas. Isabela, por onde foi a porta de entrada? A porta de entrada foi a extensão. O braço da universidade que tem maior conexão com a sociedade, na minha opinião, né? Na minha modesta opinião. Então, a gente bateu na Pró-Reitoria de Extensão do UFRJ, que fica ao lado da Maré, uma parceira estratégica muito antiga nossa, e falou, olha, temos aqui esse desafio, a ideia é essa, são 10 dias de campanha, a gente precisa de um especialista de saúde. Aí veio uma professora de saúde. No outro dia, a gente precisa de uma galera da arquitetura. Veio um profissional da arquitetura. A gente precisa de alguém da veterinária. A Pró-Reitoria de Extensão começou a articular uma rede de professores e pesquisadores, doutorandos e alunos que passaram a ser parte dessa campanha, que no começo era para ter durado 10 dias, mas que depois do 10º dia a gente falou, cara, a gente nunca mais vai poder parar de fazer isso enquanto a pandemia ainda expressar tudo isso que ela expressa. Então, nesse contexto, o projeto foi crescendo, a gente conseguiu uma parceria com uma produtora de animações em São Paulo, que voluntariamente transforma a nossa produção em vídeos. A produção ela é focada no WhatsApp, que é a principal rede social das favelas e periferias. A gente dispara via WhatsApp esses conteúdos para moradores de favelas e periferias. E a maior parte das nossas pautas, elas só são tão certeiras porque a gente vive o que a gente está falando. Então, um dia, por exemplo, a gente resolveu produzir para mototaxistas. E a gente só teve essa ideia porque na nossa porta tem um ponto de mototáxi, porque o Careca, que é um mototaxista que atende a gente, todo dia manda bom dia para todo mundo. E aí a gente falou, o Careca tá trabalhando normal, vamos conversar com o Careca. Ligamos pro Careca. Ouvimos que o Careca estava trabalhando, não tinha álcool gel, não tinha máscara, não tinha não sei o quê, não lavava a mão no ponto. Criamos um monte de conteúdo para mototaxistas, fizemos ações de distribuição de máscara e álcool gel para mototaxistas. Enfim, falamos sobre a população LGBTQI+. Por quê? Porque tem um monte de gente LGBTQI+, na nossa equipe. Enfim, a gente só sabia que o WhatsApp é a principal ferramenta de comunicação, rede social de favelas e periferias, porque a gente está lá, efetivamente. Então, acho que, enfim, abrindo aqui vários canais para a gente começar a conversa. Enfim, eu poderia ficar falando aqui 3 horas desse trabalho, de várias formas que ele vai respondendo essas perguntas que a Regina trouxe, né? Assim, eu acho que cada uma dessas ações responde publicamente o que a gente acha que é favela. A gente acha que a favela é um território de saber. Então, a gente precisa voltar para esse território e construir com essas pessoas o que é o saber que vai ser útil para elas, por exemplo. Né? Enfim. Então, só para abrir aqui a conversa para as pessoas também poderem trocar e perguntar mais, assim. E eu vou deixar aqui no chat também o lugar onde a gente disponibiliza todo o material que a gente produziu.
essa estratégia toda, ela também tem o objetivo de ser o mais democrática possível. E a gente sabe que nem todas as organizações têm grana, recurso para fazer esse tipo de mobilização. Então, a gente bota tudo na internet, qualquer pessoa pode ir lá, pode baixar só o vídeo, pode baixar só o meme, só o áudio. Enfim, tem tem esse objetivo também. E, paralelo, a gente segue com uma assessoria de imprensa o mais forte que a gente consegue, batendo na porta dos principais veículos e falando, olha, você tem que apresentar a questão a partir desse prisma. Você tem que apresentar a questão... Enfim, essa é uma outra estratégia também. Vou colocar aqui, porque aí também vendo o site vocês podem ter outras dúvidas. Super, super, Vera. Muito bom, muito bom. Vou mostrar aqui só uma das imagens que a Bela compartilhou comigo, quando a gente conversou, para vocês terem uma ideia do tipo de material que eles produziram. Tinha esses banners, né? Tinha podcast, tinha, né? E tinha animação, é isso, Bela? A gente não chama de podcast, a gente chama de áudio, assim, mas é sempre um meme, um áudio. Na rede social, esse meme, e aí isso é pro WhatsApp. Na rede social, esse meme vai junto com um textão, que a gente chama, que é um texto bem maior, que é focado na galera que produz conteúdo. Então, assim, cara, uma ONG lá de São Gonçalo ou de Petrópolis pode querer entender qual foi a linha de raciocínio até a gente chegar nessa síntese. Então, no textão, a gente deixa lá toda a linha de raciocínio, porque aí o cara pode copiar uma parte, pode copiar tudo, pode pegar uma parte e trabalhar a partir da lente que ele desejar e tudo mais. Uhum. Tá, ok. Vou fechar, então. Quer comentar aqui alguma coisa? Tem uma coisa de linguagem que eu acho que é importante. Ficar bem próximo das pessoas, né? A gente escreve pra gente mesmo, né? Assim, esse aqui, por exemplo, era um de saúde mental. Então, é isso, é sem vacilação e foco na respiração. Você tem que fazer isso 3 vezes por dia se você não estiver bem. Se mexe, fortalece os contatinhos virtuais, né? Nem só de tretas vive a internet. Tem essa tentativa de se manter o mais conectado possível com as pessoas, né? Então, um dos problemas que a gente vê com muita frequência, pegando esse ganchinho, para depois a gente ir desdobrando outras camadas, né? Na relação entre a universidade, outras instituições e mesmo o poder público com comunidades e com as pessoas que vivem, né, em diferentes territórios e comunidades, é mesmo uma dificuldade de pôr em conexão saberes e dinâmicas culturais e processos societários que muitas vezes são distintos, né? Porque muitas vezes a gente fala assim, é engraçado ouvir isso, né? Porque o Brasil, ou então porque o Rio de Janeiro, porque Petrópolis é assim, o assado, as pessoas são assim, o carioca, o brasileiro, como se a gente estivesse falando o tempo todo de universalidades, né? Que é uma visão muito rasteira da pluralidade, da complexidade, da pluralidade humana e da complexidade das relações sociais que se estabelecem em diferentes tipos de agrupamentos humanos. A gente está aqui falando de comunidades, né? E aí, e o quanto essa pluralidade, portanto, muitas vezes cria, né, a diferente forma como determinados territórios se organizam, se pensam, produzem conhecimento, cria uma distância muito grande entre as pessoas que eventualmente estão nas universidades ou nas outras organizações públicas, que têm outras origens socioeconômicas, que essas instituições funcionam a partir de uma cultura, de uma dinâmica própria, né? O que tem sido para você nesse diálogo entre... Porque, na verdade, vocês assumem um papel de mediadores culturais, né? De mediação, né? Entre esses saberes produzidos nas comunidades, no caso a Maré, e os saberes, por exemplo, universitários, né? E aí, esse processo de mediação, às vezes é trazer, como você falou agora,
o pesquisador, a pessoa que está na universidade pensando algum tema, que é caro, é importante pensar junto, e ela vai estar de um lugar, com uma fala, né? Mesmo na extensão, às vezes a gente esbarra, na extensão universitária, a gente esbarra nessa dificuldade, né? Como é que é isso, Isabela? Como é que é fazer essa mediação? Quantas línguas você precisa falar? Eu acho que precisa, ainda é necessário dominar alguns códigos, né? Assim, ou fazer o esforço de dominar alguns códigos, né? Assim, eu sempre acho que, assim, às vezes é uma questão mesmo de esforço, sabe? Assim, eu vejo que a maior parte dos especialistas, se não todos os especialistas com os quais a gente dialogou, no final a gente construiu junto, né? Assim, o professor, a professora vem com uma noção que ele também foi moldado a expressar daquela forma, né? E assim, somente a relação com a sociedade, eu acho, nos termos que a sociedade pautar, dá esse acadêmico, né, assim, a possibilidade de repensar os seus próprios códigos, né? Então, assim, a gente está falando disso, às vezes a nossa única pergunta mas a gente está falando isso, isso, isso? Aí o cara isso, isso, isso. Ah, então beleza, assim é mais fácil, professor, da gente entender. Ah, beleza, então vamos por aí e tudo mais. E eu acho que uma das grandes chaves da mediação também é esse compromisso irrefutável com o território, sabe? Assim, então é isso. A gente está atenta. A gente não está em busca de uma resposta específica. A gente está atenta. Então a gente sabia, é esse exemplo do mototaxista ou da população LGBTQI+, ou de debater, por exemplo, o auxílio emergencial. Recentemente a gente debateu a Lei Aldir Blanc, que é, tipo, como todas essas coisas que estão acontecendo, que interferem na vida das pessoas, pode ser narrada de uma forma em que as pessoas se identifiquem, sabe? Nem é tanto esforço assim. Eu acho que, às vezes, parece que rola um esforço para dificultar mesmo, como se o conhecimento fosse ser mais relevante se ele fosse menos compreensível. E eu acho que a gente fica tentando descomplicar. Acho que em algum momento já foi muito importante que pessoas faveladas e periféricas estivessem na universidade. Várias vezes a gente tem que botar a marra mesmo. É difícil, eu só não faço isso porque eu não quero, porque não é democrático. Então eu entendo também essa disputa. Mas hoje em dia, cada vez mais, o que é a minha pira assim, na vida, eu acordo e durmo pensando nisso, é como a comunicação, a partir de elementos de comunicação e também da arte, podem fazer com que as pessoas se identifiquem cada vez mais com aquilo que eu estou falando. Então, a gente, por exemplo, pensa uma pesquisa que vai discutir a Baía de Guanabara, para falar de uma outra coisa. Aí, beleza, a gente faz toda uma pesquisa, vai no Arquivo Nacional, pesquisa imagens, pesquisa 1000 coisas, 1000 dados demográficos, e depois a gente se desafia a produzir uma exposição, por exemplo, de artes. E o nome dessa exposição é Memórias dos Domingos de Sol, e ela foi recorde de público no Galpão Bela Maré, que é o nosso galpão de artes visuais no Bela. Mesmo a gente já tendo recebido, sei lá, Vico Muniz, Marcos Chaves, um monte de balaustre, né, da arte brasileira, que ninguém duvida que é artista, quando a gente fala o nome dessas pessoas. As pessoas se sentem muito mais identificadas e convidadas a participar quando elas olham ali e elas se identificam. Tipo, essa foto aqui, ela representa uma memória, esse dado, ele representa uma memória. Então, a gente, nessas estratégias da campanha de comunicação, várias vezes a gente usa expressões que levam a gente para aquele lugar do afeto mesmo. Tipo, canja de galinha não faz mal a ninguém, sabe? Vamos falar sobre, sabe? Tipo, coisas assim, nesse sentido. Tipo, e a gente chama atenção, tipo, alô, família, vamos respeitar o nome social das pessoas trans. A gente sabe qual é o babado que está rolando na casa das pessoas, né? Porque muita gente que trabalha com a gente ou está nessas casas, efetivamente, ou está muito conectado com o que é essas casas. Então, um outro braço que a campanha ganhou no começo foi a partir de uma conversa, um sábado à noite. Eu liguei para uma prima, ela tem a minha idade, mas ela tem 3 filhos, mora na Maré, no Conjunto Esperança, e ela estava me falando como estava sendo difícil convencer as crianças a ficar em casa, por exemplo. Tipo, tá muito difícil convencer o Matheus a ficar em casa, a Bia a ficar em casa. E aí o menino tem 13, a menina tem 11,
E eu falei, cara, o que precisa para eles ficarem em casa? Quem precisa falar para eles ficarem em casa? O Matheus, se o Gabigol falar, ele vai ficar em casa. A Bia, se, sei lá, não sei quem falar, ela vai ficar em casa. A mais pequenininha vai ficar vai ficar em casa se o Lucas Neto falar para ela ficar em casa. Aí eu fui atrás, a gente entrou abriu uma frente que era, tipo, a gente precisa que alguns artistas, ícones aí da pop, de uma população jovem, infantil, falem para as pessoas ficarem em casa. Cara, a gente conseguiu muitos vídeos, tipo, o Gabigol não rolou, mas rolou, assim, muita gente, tipo, Felipe Neto, Lucas Neto, um monte de jogador de futebol que eu não sei o nome, Tereza Cristina, muita gente falando para a favela ficar em casa. Então é isso, você tem que ter ali algum grau de abertura, eu acho que é isso, o território vai dizendo aquilo que efetivamente demanda, né? Assim, eu acho que a mediação maior está muito mais nessa possibilidade de ser ponte, muitas vezes, do que ou criar estratégias de transposição que não necessariamente passem pela gente, né? E aí pensando em linguagem mesmo, tipo, convidar o especialista a falar nos termos que as pessoas falam e tudo mais. E é isso, puxando a orelha dos dois lados. Tipo assim, cara, você sabe o que está acontecendo aqui, mototaxista. Agora que você tem tudo isso de informação, você não pode mais não cuidar da sua higiene, não sei o quê, entende? Tipo... Então, você falou basicamente de duas coisas fundamentais, né? Uma é a abertura para essa escuta, né? Para escutar o problema, não a partir da perspectiva outra, mas que não daquela pessoa que está vivendo ali. Claro que para você e para o grupo que você faz parte, já tem uma trajetória pessoal, né? Então, ao longo da vida inteira, tem aí um lugar de ponte, né? Você transitou nesses territórios distintos da universidade e da favela, que lhe permite, quando eu brinquei quantas línguas você fala, que lhe permite realmente, né, entender um pouco a dinâmica da universidade, entender a dinâmica da comunidade, poder fazer as pontes possíveis, né? Ter a sensibilidade para ter a escuta e também saber fazer a provocação, como você dizia, a puxada de orelha, na medida e no tom que é mais legal, que cabe, né? Mas você falou uma outra, e aí você falou umas duas coisas que eu acho que é bem legais. Eu estou só reforçando para a gente abrir possibilidades de discussão. Porque essa abertura não é uma coisa fácil, muitas vezes, seja de que lado for, né? O processo constante de estigmatização das comunidades faz muitas vezes também que a comunidade já tenha uma prevenção para qualquer um que venha, claro, meter o bedelho no território alheio, né? E dizer como é que tem que arrumar a casa. Ao mesmo tempo, a universidade também muitas vezes se institui de autoridade do saber, né? Aí eu vou lá explicar como é que as pessoas têm que se alimentar de modo saudável, eu vou lá explicar como é que elas têm que cuidar da própria vida, eu vou lá explicar XYZ, porque eu sei qual é, né, o modo certo de viver e agora eu vou ensinar para a galera. E isso também, obviamente, não ajuda, né, nessa interação. E aí você falou da importância nesse sentido, não só da abertura, da escuta, mas do esforço por compreender, né, por compreender o outro, por entender de fato como as pessoas vivem. E aí você falou que o seu mestrado foi um esforço etnográfico. Você acha que é possível esse entendimento se a gente entra na comunidade, sai da comunidade em 10 dias, porque a gente fez uma pesquisa ou está fazendo uma ação super legal, ou esse entendimento só se constrói, esse aprendizado só se constrói, e mesmo essa abertura, escuta, só se constrói quando a pessoa, o pesquisador, eu estou falando um pouco do lugar do pesquisador, porque é um pouco para a universidade que a gente está fazendo esse papo nesse momento, né? Essa permanência na comunidade é uma coisa importante para construir essa possibilidade de abertura, essa possibilidade de compreender o outro, esse deslocamento, né? Porque, assim, exige um certo deslocamento, né? Do seu lugar de origem, do seu lugar de saber, do seu lugar de valores, para poder ouvir
aprender com o outro? O que você acha? Eu acho que ninguém que ficasse 10 dias na minha casa conseguiria entender a complexidade das minhas dinâmicas domésticas, assim, me colocando nesse lugar. Nem da complexidade das minhas dinâmicas domésticas, nem das minhas próprias complexidades. Mas a gente sempre fala sobre isso, assim. Precisa ser favelado para produzir conhecimento relevante sobre favelas e periferias? Não, a gente não acredita nisso. Mas a gente acha que precisa ter um compromisso com esse deslocamento e não pode ser uma coisa eventual, assim, né? Fatalmente, uma coisa eventual não garante esse compromisso e essa disponibilidade para... Eu acho que é para estar junto mesmo, assim. É um dilema mesmo, assim, como pesquisadora e optando por seguir pesquisando na Maré. É um privilégio, né? Eu fico ali num dentro-fora que é bastante favorável para as minhas leituras, assim. Então, eu reconheço que dentro dessa dimensão, quem é o pesquisador de dentro, assim, ele é privilegiado, mas eu não acho que há um impeditivo para que se construa ou se produza ou se reflita conhecimento relevante, caso você não seja, né? Assim, eu acho que você tem que estar comprometido e escolher as formas de convivência que você vai estabelecer com esse território, com os protagonistas que estão colocados ali. E eu acho que uma boa referência é essa mesmo, assim, você pensar como você se sentiria respeitado e legitimado se o processo passasse pelo seu território, né, de origem. E aí eu usei o exemplo da casa, mas se você, sei lá, poderia ser o quarto, poderia ser o bairro, poderia ser muitas coisas, né, assim, tipo... Então, acho que tem que haver... Eu acho que é um bom senso, uma ética e um bom senso sobre esse lugar de muita responsabilidade que é a escolha de... Então, eu acredito na universidade que chega não com a fórmula estabelecida, não com o pesquisador que tem uma hipótese, ele já sabe como ele vai provar essa hipótese antes de dialogar com, sei lá, meia dúzia de pessoas. O cara não compra nenhuma água na favela. Ele não se dá nem ao trabalho de, tipo, olhar as pessoas nos olhos e tal. Ele já está certo do que ele quer provar, né? Então, acho que tem... Me perdi onde eu estava querendo chegar com essa... Vê se é alguma coisa assim. Eu já convivi um tempo com pesquisadores que tinham grandes grupos de pesquisa, com uma hierarquia, né? Então tem o doutor, o mestre, os estudantes de graduação e tal, e, na verdade, quem fazia a coleta de dados não é propriamente o doutor, né? E aí esse doutor nunca tinha pisado na favela, que é a mesma coisa quando a gente discute educação, o cara que nunca pisou na sala de aula, entendeu? E aí ele discutia, teoricamente, a partir dos dados que eram trazidos para ele. Numa perspectiva antropológica, é mais ou menos a virada que a antropologia já fez há muito tempo atrás, né, de compreender que sem a imersão no campo, a gente não conhece, de fato, a dinâmica daquela comunidade, daquela sociedade. E essa imersão do campo exige um tempo de maturação para esse deslocamento poder acontecer de verdade e eu poder me sentir um pouco parte daquilo, né? Eu digo assim, não dá para você ter ideia do que é viver em comunidades onde a violência eventualmente está muito acirrada e o tiroteio rola dia sim, dia não, a distância, né? É absolutamente diferente o que isso significa no seu corpo, né? No seu sono, na sua capacidade de dormir ou não, né, de estar alerta o tempo todo e da tensão que isso materializa e somatiza no corpo. Só para dar um exemplo grosseiro, mas assim, simplório, de como isso pode significar. Ou aquilo mesmo, né? Assim, eu me lembro que você citou sobre a questão da higienização agora, por exemplo, com relação à questão da pandemia, né? Eu me lembro que nos tempos em que eu e sua mãe trabalhávamos no CIEP, a gente fazia uma tremenda discussão de currículo, fizemos, né, uma enorme revisão de currículo,
e que uma das questões que aparecia com muita frequência era essa, né? Como é que eu vou manter no currículo um beabá protocolar de que as crianças têm que lavar as mãos, quando a gente tinha identificado que naquela época, década de 80, uma grande parcela da maré não tinha infraestrutura sanitária, então não tinha água, não tinha esgoto. Então, talvez o que a gente precise conversar com essas crianças seja, dentro das alternativas de vida que elas têm, como é que elas podem melhorar essa condição de vida e cuidar da própria saúde. Mas dentro disso, é uma retórica sem sentido se a gente não concebe isso, né? E aí tem uma coisa também da adaptação de linguagem, que é uma coisa sempre, frequentemente tensa, né? O quanto a rigidez, né, acadêmica engessa muitas vezes os processos comunicacionais, porque ela entende que a palestra tem que vir com os termos X, Y, Z, porque o documento que vai ser distribuído, o manual, ou seja lá o tipo de material de comunicação que seja produzido, ele tem que ter X informações dentro de um padrão que é o padrão universitário, né? E que frequentemente não vai ser escutado. Uma das coisas mais bacanas que eu aprendi ao longo da minha experiência com produção audiovisual e com produção audiovisual em periferia foi exatamente isso. E mesmo no Canal Futura, quando eu trabalhei lá, o desafio de tornar o conteúdo acadêmico comunicável para a maior parte das pessoas, porque não adianta nada fazer um conteúdo lindo se ele, de fato, não consegue comunicar, né? Não consegue falar com quem ele quer falar. E isso é frequentemente uma questão, né? Nesse processo de transposição, como é que você sente, assim, que é o desafio de não implicar em um reducionismo do conteúdo, da informação relevante, mas garantir que essa informação chegue a quem ela precisa chegar, né? Pergunta. Esse é o maior desafio, assim. E aí, várias vezes, a gente tem que desmembrar, sabe, assim, para não correr o risco de fazer uma aposta na incapacidade das pessoas. Porque, assim, não é sobre a incapacidade das pessoas de entenderem sobre o que a gente está falando. É sobre o fato de ter sido historicamente negado a essas pessoas o acesso a esse tipo de informação que parte da realidade delas. Então, assim, eventualmente... E essa linguagem, né? Porque tem uma linguagem que é própria, né? Assim, exatamente. Essa linguagem é o que impede, né, esse direito, assim, né? Não é... As pessoas falam, mas é só pesquisar é o caramba. Tipo assim, estão sempre as mesmas pessoas escrevendo as coisas que todo mundo deveria saber, sabe? Assim, então... Eu considero realmente, eu uso o termo violência mesmo, assim, a forma como as coisas são escritas, elas escolhem, junto com um monte de outras escolhas coletivas, vai determinando quem é o cidadão para o qual a notícia é remetida, para o qual o direito é remetido, né? Assim, tipo, as coisas elas não são feitas para todo mundo entender. Eu acho isso assim, para mim essa é uma dimensão de violência mesmo. Então, o que a gente às vezes faz é dar um passo para trás para trabalhar uma informação que é fundamental para que a pessoa entenda o outro passo lá na frente, porque ela tem capacidade de entender, só que a gente precisa voltar para caramba por uma questão de que não é, por exemplo, aí nessa hora, por exemplo, no começo da campanha, a gente se viu escolhendo como é que a gente ia falar do vírus. E aí, o que resolveu isso? Uma lista de transmissão de WhatsApp nossa pra galera, que era tipo assim, como é que chama isso que tá acontecendo aí? Tipo, a gente queria começar a conversa a partir dos termos que todo mundo estava usando. E apesar da mídia hegemônica naquele momento já estar massacrando a gente de Covid-19, todo mundo falou coronavírus. Então a gente começou a campanha, foi uma estratégia de comunicação, falando do coronavírus. E no quinto dia a gente estava apresentando a Covid-19 e sempre que a gente falava Covid-19, a gente falava a doença que coronavírus causa na gente. E a gente usou essa estratégia, tipo, um mês seguido.
até que a gente se sentiu confortável e entendeu que, beleza, agora quem já está acompanhando a gente já entendeu o percurso que a gente fez para falar de o que é, tipo, o que é a coronavírus, o que é a Covid-19. E aí e assim, acho que quem tiver interesse, puder olhar o percurso efetivamente que a gente fez e está lá no repositório, vai entender que a gente não privou as pessoas de nada, nada é complexo para a gente. Tipo, a gente falou do que o vírus é feito, a gente usou lá em um dado momento o nome científico do vírus. Só que o vírus é feito de quê? Ele é feito de partículas de gordura. É tipo o quê? Tipo uma vasilha que tá suja de gordura e você tem que lavar. O que lava gordura? Detergente. Por isso você tem que lavar a mão com água e sabão o tempo todo. Entende? Tipo, o percurso que se faz, ele tá conectado com a prática de vida dessa pessoa, que é lavar vasilha. Todo mundo sabe o que é vasilha suja, sabe? Mas isso exige um esforço, é isso que você estava falando antes, né? Isso exige um compromisso, em primeiro lugar, com essas pessoas, com esse trabalho, né? Um esforço danado de fazer isso, porque isso vai exigir de você compreender muito mais a problemática, no caso, né? A pandemia, o coronavírus, o Covid, para poder pensar como é que essas transposições podem se dar, essa adequação de linguagem pode se dar de modo a ser eficiente. Né? As coisas, elas precisam ser apresentadas, nada é óbvio, né? Então, assim, toda oportunidade que a gente apresenta as coisas, tipo, o que é o SUS? Sabe? Então, não pode ser só, a gente só usaria a palavra SUS, só que como a gente usou a palavra SUS, a gente está comprometido em significar a palavra SUS, né? Tipo, pandemia, epidemia, sei lá, cada palavra que a gente escolhe, que a gente sabe que não é uma palavra usual, a gente apresenta como se fosse para uma pessoa que... É uma palavra nova que vai ter que entrar no vocabulário dessas pessoas, elas precisam entender o significado, né? E assim, normalmente... Não é a partir do pressuposto de que as pessoas estão falando a mesma língua que a gente, né? E assim, comprometidos com a disputa de narrativa mesmo, assim. Então a gente por exemplo, a gente num primeiro momento, a gente era completamente a favor do fica em casa. Então a gente reforçou muito essa mensagem, ao mesmo tempo que cobrou significativamente que empregadores e empregadoras dispensassem os seus funcionários de forma justa. Em um segundo momento, e aí, assim, hoje em dia a campanha ela tem uma parceria direta com a Fiocruz, eles patrocinam a campanha, né? Assim, eles financiaram o nosso projeto. E todos os conteúdos a gente produz de saúde, a gente produz com a Escola de Enfermagem do FRJ. Teve uma hora que a gente chamou os parceiros para conversar e falou assim, pessoal, não adianta mais falar, fique em casa. Senão a gente entra numa distopia, que é tipo, a gente está aqui todo dia, a gente sabe que a favela não está em casa mais. Então a gente precisa começar a apresentar alternativa. Cara, foi maior pânico no começo, maior pânico. E a gente começou a pensar, cara, vamos com calma aqui, entendendo como é que a gente fala de protocolo para o que as pessoas já estão fazendo. Porque assim, gente, as pessoas já estão fazendo. A galera já tá indo pro bar, a galera já tá indo pra igreja, a galera já quer fazer resenha. Como é que a gente chama essas pessoas para responsabilidade em relação a essas escolhas? Essas pessoas precisam entender os riscos que estão envolvidos. Então, vamos descrever os riscos. E assim a gente foi construindo coletivamente. E sempre que é possível, disputando mesmo termos. Então, por exemplo, hoje a pauta do grupo de trabalho era a imunização de rebanho, né? Que é uma aposta que algumas correntes usam, né? Escolhem para explicar por que está reduzindo a taxa de contágio. Os especialistas estavam em pânico da gente discutir isso e levar para a campanha. Só que, ao mesmo tempo, não adianta a gente não discutir isso. Porque isso, como a Globo e todos os outros veículos não falam muito disso, querem, enfim, eventualmente políticos querem explicar o momento que a gente está vivendo a partir disso, essa pessoa ela já ouviu falar nisso. Então a gente usa toda essa narrativa para falar assim, isso só vai acontecer, bebê, quando tiver vacina. A gente está falando sobre vacina aqui. Tipo, isso é o que a gente acredita, junto com esses profissionais especialistas que estão trabalhando com a gente. Então, a campanha, nesse sentido, ela é tendenciosa, né? Assim, porque a gente entendeu, junto aos especialistas que produzem e validam o conhecimento que a gente está, as informações que a gente está elaborando ali,
que não adianta usar a justificativa de que a imunização de rebanho é uma estratégia nesse momento no Brasil. O Brasil é um país desigual. Optar por essa estratégia é escolher que quem vai morrer dentro desse processo de imunização de rebanho são as pessoas que têm menos acesso aos melhores recursos de saúde. Quem são essas pessoas? As pessoas que moram nos lugares favelados. Em geral, elas são pretas, elas são mulheres, elas são... Tipo, então, porra, não dá. As pessoas que não podem ficar em casa, que efetivamente têm que trabalhar, né? Inclusive para manter outras em casa. Então, exatamente. Então, a gente não pode usar essa desculpa, a gente não pode achar que esse é um caminho plausível, porque aí a gente está, todo mundo que concorda com isso, assinando que estamos escolhendo que, por conta dessa estratégia, uma parte das pessoas vão morrer. E isso não existe. Então, a gente vai construindo ali até dizer assim, então, lindos, querem viver isso? Continuem sonhando com a vacina, porque é a nossa única opção que aponta pelo caminho da vida, em se tratando de imunidade coletiva, é a vacina. Mas a gente tem que falar sobre imunização de rebanho, né? Assim, tem que ter esse lugar então, também. Tem que entender esse lugar de... Quando você fala de disputa de narrativas, né? Esse lugar de que existem veículos de comunicação, pessoas de influência que vão desde aquelas que estão na internet até políticos e artistas, e que a fala dessas pessoas são falas que estão aí pululando, né? São modos de conceber, no caso, a pandemia e a situação que a gente está vivendo, que estão aí e que se colocam para essa audiência, né? As pessoas estão ouvindo. Uma parte do que elas estão ouvindo, elas têm instrumentos para compreender, decodificar. Outra parte talvez não tenham, ou tenham instrumentos, mas é interessante apresentar outras ferramentas, outros instrumentos, outras ideias que possam se colocar em confronto com essas que estão sendo apresentadas. Isso é o mundo, né? Isso é o mundo. Isso é o mundo. Isso é o mundo. Isso. Se a gente não fica dentro de uma mesma bolha, a gente está assim, né? O tempo todo confrontando ideias, debatendo ideias, né? E é isso que nos ajuda a ter uma perspectiva mais crítica, mais consciente sobre a nossa própria vida, uma perspectiva mais crítica sobre a realidade e a possibilidade de ter uma atitude mais consciente diante da própria vida. Tem uma pergunta aqui que eu acho que começa a colar com isso que a gente está falando, e depois eu vou trazer a outra, eu vou alterar aqui a ordem dos fatores, que é o Luiz Valente, que está perguntando sobre os chamados saberes populares, se eles atrapalham na implementação de uma orientação de saúde em comunidade, né? Que é esse debate aí. A gente falou da universidade, agora me diz aí como é que é fazer esse papo reto com a galera. Eles podem atrapalhar, sim. Então, a gente já teve que produzir conteúdo falando assim, cara, esquece chá de alho, não sei o quê. Tipo, vamos entender. Mas, assim, a gente precisa reconhecer o saber popular, né? Assim, ele tem o seu valor, ele tem o seu lugar, é isso. Tipo, canja de galinha não faz mal a ninguém, mas você não vai achar que a sua canja ou a canja da vovó vai curar você de Covid-19, porque agora ela suplementou com não sei o que, não sei o que lá. Então, a gente parte da constatação, pode atrapalhar. Em geral, a gente apresenta essa fofoca, lidando nesse tom mesmo. Ó, tá rolando aí uma conversa, a gente tá ligado que tá rolando uma conversa de que chá de não sei o que lá cura o Covid-19, aumenta a imunidade. A gente foi conversar com especialistas para saber se essa história é verdade. Várias outras a gente levou também. Tipo, a gente teve uma fase que foi só de perguntas. Então, o pessoal perguntou, sei lá, o sêmen contamina? Xixi contamina? Enfim, a gente tenta lidar sem também deslegitimar, encontrando o lugar do saber popular dentro dessa teia em prol da saúde. E várias vezes o lugar é afetivo mesmo, assim. Tipo, então, assim, se a canja, às vezes, ela vai... sei lá, pode até ser que aumente a imunidade da pessoa. O problema é ela achar que aquilo vai curar ela. Então, a gente vai lá e tenta, margeando, como dizem, dizer, legitimar e, ao mesmo tempo, apresentar as contradições, né? Assim, de novo, voltando para essa perspectiva de que os saberes, eles são complementares, né? Assim, então, tem esse esforço, mas pode, sim, atrapalhar na implementação de orientações de saúde que vêm muito formatadas. Para a gente, isso costuma ser um desafio a mais que a gente precisa trabalhar dentro da comunicação que a gente for fazer.
E, às vezes, entender que conexões esses saberes populares também fazem, porque, assim, em geral, eles como toda forma de conhecimento, se estabelece na forma mesmo de redes, né? Que estão conectadas. Então, entender por que essa ideia da canja de galinha ser tão curativa pode ser o caminho, né, para poder falar dela e poder ultrapassar os limites que ela impõe aos cuidados de saúde nesse momento, que é um pouco o que você traz aí com essa dimensão afetiva, né? Você falou antes, eu não sei se o Luiz se sentiu contemplado, mas acho que tem uma outra coisa também que talvez valha a pena, só para, antes de partir para outra questão, que eu acho que a gente, em geral, toma os saberes populares como inevitavelmente equivocados, né? São saberes de senso comum, são saberes que não foram produzidos a partir de uma metodologia rigorosa, de babá. E sim, para muitas coisas, evidentemente, a ciência não é hoje o que ela é em termos de produção de conhecimento e de resolutividade dos problemas e desenvolvimento de tecnologias à toa, é porque ela realmente construiu um modo, né, de fazer conhecimento, de produzir conhecimento bastante eficiente. Mas muitos saberes populares, eles estão vinculados a experiências concretas, eles ainda, né, porque alguns se perderam, as experiências talvez tenham ficado lá atrás e a gente tem como tradição, hoje a gente já nem sabe muito bem por que faz isso ou aquilo, ou diz isso ou aquilo. Mas uma parte desses saberes ainda tem vínculo estreito com a experiência concreta mesmo das pessoas, né? E responde, de fato, a alguns problemas que talvez, muitas vezes, a gente não... Porque é muito óbvio, ou porque essa conexão não está clara, né? Ela está subentendida, a gente não parou para refletir sobre ela, a gente não dá conta do valor desse saber, né? Eu estou falando isso porque, ao mesmo tempo que tem aí a canja que não vai curar o coronavírus, também tem a canja que cura, né, ou que ajuda um monte de outras coisas, não só do ponto de vista nutricional, não só do ponto de vista de saúde em geral, mas do ponto de vista até psicossocial, né, afetivo, né? Eu brinco muito que comida, para usar o exemplo, eu continuar no exemplo, né, comida é um santo remédio muitas vezes, não pela substância ingerida, mas pelo processo de comensalidade que ela envolve, né? E então, pelo quanto ela pode significar, né? E esse significado, assim, quando eu falo comida de mãe, por exemplo, né? Quando a gente está doente, a gente quer comida de mãe, mas não é comida necessariamente, não é o arroz com feijão, é o que significa isso, né? Na memória afetiva e tal. Mas, às vezes, arroz com feijão é realmente um prato muito bom do ponto de vista nutricional. E que a nutrição, durante muito tempo, desprezou, por exemplo. Exatamente porque era algo muito popular e, portanto, né, estava no campo aí das crenças e dos saberes populares do que não era acadêmico. Fala aí. Você quer falar? Eu acho que é isso mesmo, assim, aí de novo, né, assim, tem toda uma maquininha aí que vai de pactos que a gente não fez, mas que a gente é parte de que vai legitimando o que é conhecimento, o que não é, o que é saber, e acho que a gente também vem aí, enquanto observatório, muito nessa disputa também de, pô, por que a arte produzida historicamente por pessoas faveladas e periféricas é sempre menor? Então, a literatura é marginal, o teatro é amador, a música é popular. Vai se criando umas categorias como se aquilo não pudesse ser simplesmente música, arte, cinema, entendeu? Então, eu acho que... E aí é preciso, sim, reconhecer processos violentos mesmo que vão significando... eu concordo completamente nessa perspectiva do... a ciência tem aí um conjunto histórico que legitima que ela esteja nesse lugar, mas também a gente precisa reconhecer os processos, as violências estruturantes que foram determinando as possibilidades de se testar ou não. Enfim, é isso. Então, acho que, com certeza, o acesso de pessoas faveladas nas universidades foi propiciando
que a gente hoje produza muito mais conhecimento que parte dessa perspectiva de saberes populares, né? Uhum. E eu acho que também o movimento social e as organizações da sociedade civil também sacaram essa. Tipo, não é à toa que se reúnem mulheres na Maré, que a Rede da Maré se reúne mulheres na Maré a partir da gastronomia, mas para discutir gênero. Então, assim, tem um momento ali na cozinha que a gente está falando de comida e tudo cabe, né? Apesar de ter uma professora, técnicas, não sei o que, tudo cabe. É sempre sobre o elemento da estação, é sempre sobre o que tem na Feira da Maré e tudo mais, tudo mais. Mas tem também um momento que a gente vai discutir gênero, que a gente vai falar de violência, e que a cozinha várias vezes é a porta de entrada para a gente falar sobre coisas que são tabus e que nos impedem de ter acesso a direitos mesmo. Então, acho que sábias são as organizações e as universidades e os professores que já entenderam que esses são super canais de construção de conhecimentos que eu acho que apontam para a superação das desigualdades em todos os seus aspectos, né? Assim, tipo, não existe jeito certo de desossar o frango. Não existe jeito certo de, sabe, de ouvir música, sei lá, não existe jeito certo de dançar. Então, por que vai existir um jeito certo de produzir conhecimento, né? Então, acho que total, acredito muito nisso que você falou, concordo, e acho que tem realmente, a gente precisa reconhecer aí o quanto os nossos modelos, os nossos métodos, eles nascem de violências estruturantes, né? E aí, se tratando de Brasil e de mundo, a gente precisa olhar para tudo isso, se colocar o desafio, pelo menos, de reconhecer as nossas limitações, né? Assim, tipo, e colocar, né? Eu acho que também tem muito isso, né? Tem uma mesa essas questões, né? Tem uma possibilidade. Porque eu tô fazendo pesquisa, eu não posso falar que eu sou favelado. Porque eu tô fazendo pesquisa, eu não posso falar que eu sou mulher. É tudo na primeira pessoa, né? Assim, tipo, não existe. Escolheu escrever é primeira pessoa, na minha opinião, né? Então, acho que você está falando de uma coisa, eu vou aproveitar para fazer uma propagandazinha, né? O campo das representações sociais na psicologia social nasce exatamente desse desafio, né? Sérgio Moscovici e os pesquisadores lá na origem se deparavam com esse desafio das comunicações comunitárias, né? Dessa interação entre a universidade e as comunidades em projetos no campo dele de saúde mental. E uma das coisas que ele traz, que eu acho que é importante para a gente refletir, são duas, né? Só para pontuar aqui e a gente seguir para outra questão, que é, de um lado, que saberes são esses, né? Como é que eles são produzidos, como é que eles são disseminados, como é que eles são informados, né? Onde é que eles estão ancorados. E aí ele acaba mostrando para a gente o Sérgio Moscovici, mas a teoria das representações sociais é essa teia, né? Essa teia que eu estou falando. Que não é só ele que fala, outros autores e outras teorias também trazem à tona a importância da gente considerar essa teia. Mas, de outro lado também, o quanto a hegemonia do conhecimento científico não se deve só a uma condição epistemológica de um saber, entre aspas, de outra qualidade, mas também a um conjunto de relações de força e poder dentro da sociedade, né? Que tem a ver com, afinal de contas, quem chega a esse lugar de produção de saber, quem tem poder dentro da sociedade, que acaba por reproduzir os seus saberes e esse lugar de poder como o lugar de hegemonia. Então, enquanto a ciência se reitera como um espaço de produção de conhecimento hegemônico, porque o conhecimento é produzido pelas classes hegemônicas, então é como se fosse um ciclo vicioso. Por isso é tão importante, em alguma medida, romper essas fronteiras. Quando você diz a entrada de pessoas que na primeira geração se formaram, acessaram, romperam o ciclo, em alguma medida o que a gente falava na década de 80, o ciclo da pobreza, um ciclo, né, que mantém as pessoas na mesma profissão, na mesma... então, o pai era padeiro, o filho vira padeiro, né? O pai não conseguiu concluir em termos de escolaridade, ensino fundamental, o filho também não vai chegar a isso. Isso, às vezes, é esse ciclo é tão duro, né, tão difícil de ser rompido, que independente de
políticas públicas ou ações como a que o Observatório faz, né, e outras organizações não governamentais fazem, facilitadoras, né, do rompimento dessas fronteiras, tem às vezes mesmo incutido, né, no subjetivo, na subjetividade das pessoas, a sua incapacidade de alçar outros voos, né? Elas vão considerando que elas não podem fazer o curso de fotografia, que elas só podem fazer padeiros mesmo, né? Elas vão considerando que elas não vão concluir o ensino fundamental, então, para que se esforçar para estudar mais, porque não vai dar certo mesmo, né? Que elas não vão conseguir um bom trabalho, então, um bom trabalho no sentido de um trabalho bem remunerado, com uma qualidade de trabalho legal, etc. e tal. Então, elas se submetem ao que vem, né? Elas vão introjetando um lugar que, às vezes, é muito ruim. E esse é um outro desafio também, né? Romper com isso, que não é só do nível do saber, é do nível do afeto mesmo, e da construção de laços de confiança, que tem a ver com a pergunta da Janes, e que eu vou complementar a dela, né? Ela diz assim, conquistar a confiança para fazer qualquer tipo de trabalho, a meu ver, é um grande desafio. Como é que é feita essa abordagem, né? Conquistar essa confiança, para além da discussão que a gente já falou de certa permanência, do trânsito, das linguagens, né? Essa coisa da confiança hoje é nevrálgica também, né? Porque tem um livro chamado A Morte da Verdade, daqui a pouco eu pego ele aqui para mostrar para vocês, em que ele faz uma discussão interessante sobre o papel das redes sociais hoje na construção desses laços de confiança, na reprodução de certos saberes, né? O quanto, claro, na disputa de narrativas tem lá o que a Globo está falando, mas tem também o que as pessoas da minha confiança, o padre da igreja, o pastor, né? A dona fulana de tal, que é uma liderança na comunidade, né? Entre outros, estão falando nas redes sociais. Então, conquistar essa confiança não é só nem mais uma questão de educação e saúde. Ganha uma dimensão hoje, né? Extraordinária, porque ela ultrapassa a relação pessoal mais estreita que a gente possa estar construindo, porque tem aí redes midiáticas, né? Então, diz aí desse desafio, Isabela. Eu acho que é estar na rede. A gente tem que ser parte dessa rede, assim, tem que conseguir dialogar com o pastor, com a mãe de santo, com a diretora da escola, com a ambulante que está na rua feirante todo dia, com, sei lá, o cara do tráfico, se for necessário, entende? Então, assim, eu acho que tem que estar na rede. Eu acho que só sendo parte dessa rede você vai ali entendendo quais são as estratégias necessárias para se fazer algum debate, para se fazer alguma ação, para se discutir algum, sei lá, uso específico do espaço público, e se tratando de favelas e periferias, esse é um desafio várias vezes que as organizações locais se veem, né, assim, desafiadas a dialogar. Eu acho que a pergunta já veio com a resposta. Eu acho que tem que reconhecer a rede ali que está colocada. Isso vale muito para, enfim, não só para quem quer pensar ação estruturante, como também para quem quer pensar pesquisa, né? Sei lá, sei lá, um mapeamento preliminar dos atores envolvidos. Talvez se chame assim se fosse pensar em um campo, né, de pesquisa. Sei lá, tem que entender assim, que território é esse, que complexidade é essa. E não se eximir da sua responsabilidade com essa rede, né? Assim, porque rede também é isso, rede é reciprocidade. Então não adianta também você achar que você está ali, tipo, não, se eu preciso falar com o pessoal da igreja, eu vou no pastor. Mas e quando o pastor precisar da sua cadeira emprestada? Ele vai até você. Você pode até não emprestar, mas você vai ter que explicar para ele muito bem por que você não vai emprestar a sua cadeira para ele, sabe? Então, acho que às vezes a gente esquece, né, assim, essa é uma falha comum em se tratando de atuação em territórios favelados e periféricos, assim, tipo, a gente é uma organização que assedia na Maré, mas a gente não faz atuação só na Maré. A gente tem
enfim, projetos, ações e pesquisas que hoje estão numa escala Brasil, e inclusive com alguns diálogos com o Sul Global e países da América Latina. Isso só é possível em rede. Eu nunca vou chegar, por exemplo, eu sou uma organização, por mais que eu não seja, não trabalhe só na Maré, a minha sede é lá, eu nunca vou chegar, sei lá, na CDD e vou simplesmente achar que eu tenho ali o projeto que vai resolver a vida da juventude da CDD, sacou? Tipo, antes de fazer isso, eu vou ter que ir lá e conhecer esse território, me apresentar, falar qual é o meu trabalho, respeitar a história de quem está construindo ali, arrumar um parceiro. Se tiver grana envolvida, dar grana para esse parceiro, porque ele também está no corre dele, é importante legitimar o corre dele. Então, tem toda uma estratégia, até eu decidir que eu vou realmente fincar algum projeto lá, tem todo sei lá, uma etiqueta mesmo, uma ética de lidar com essa rede que está em constante expansão. Porque se esse cara um dia quiser fazer... Uma ética de reciprocidade, né? Uma ética de reciprocidade, né? E de compromisso. A gente não ganha confiança de ninguém na vida, né? Você confia em quem? Qual é o amigo que você confia? O cara que quando você estava na pior te esticou a mão, bicho. Não é o cara que só está no dia da festa, não é isso? Então acho que tem isso. Esse às vezes é um erro comum, assim, de quem está querendo se aproximar, né? Assim, aí, tipo, vai lá, faz a pesquisa, seja de mestrado, de doutorado, seja de monografia, e depois descuida dessa rede, ou, sei lá, eu acho que esse é tem que ter para dar também, né? Isso. Acho que todo mundo tem para dar e todo mundo precisa receber. E isso é importante reconhecer em se tratando de movimento de confiança e estabelecimento de rede para qualquer coisa, né? Não é à toa que eu comecei a conversa falando que eu sou fruto de uma parceria, né? Tem isso, tipo, isso está muito colocado. Esse é um ponto de atenção mesmo, né? Que eu tento ter sempre que é possível na minha prática, assim. Ninguém faz nada sozinho. Muito bom, muito bom. É isso. Alguém tem mais alguma pergunta a fazer? Isso tudo que você está falando, Isabela, chama, enquanto eu dou um tempinho aí para ver se mais alguma pergunta aparece, chama para a importância da gente pensar a universidade, esse tripé, ensino, pesquisa e extensão, muito afinadinho, né? Porque sem essa afinidade, sem essa colagem, na verdade, a universidade ela acaba tendo uma atuação um pouco esquizofrênica, né? No sentido de que o ensino fica normalmente muito distante, né? As ações de extensão, quando a universidade consegue fazer legal, elas estão lá na comunidade, mas às vezes ela também não dialoga, a pesquisa faz essa coisa que vai e volta, sem muita, né, possibilidade de permanência, né? Então, uma coisa que às vezes eu fico pensando é que as instituições, e no nosso caso, né, fazendo uma provocação a alunos e professores aqui que eventualmente estão participando da FMP e da Unifase, já que a gente já atua em diferentes territórios, por conta da nossa inserção em saúde, com unidades de estratégia de saúde da família e tal, o quanto a gente pode, na verdade, construir isso, né, essa permanência, essa parceria, né, de longo prazo, não em projetos mais pontuais, mas num programa mais estruturado, que a gente possa estar pensando junto, né, e que a gente possa, a partir das demandas da comunidade, estar agindo em cooperação, né. Seria lindo. Acho que a gente está no caminho, mas é claro, a gente ainda tem muito que aprender, por isso que a gente está aqui conversando com você. A experiência do observatório é uma experiência extraordinária mesmo, assim, né? Uma experiência que é fruto de um trabalho também que envolve duas instituições que tinham programas, vamos dizer assim, de longa data, né? de continuidade junto à Maré, que é a Fiocruz de um lado e a UFRJ do outro. Até pela posição estratégica que eu digo assim, territorial, né? Faziam parte mais ou menos do mesmo território. Então, o compromisso, em alguma medida, com aquela comunidade nasce um pouco dessa proximidade que a Fiocruz e a UFRJ têm ali, né? De estar do lado, né? Então, acho que isso facilitou um bocado. E de pessoas lindas, né? Como você e outras, que não abandonaram, porque muitas vezes as pessoas também
galgam a caminhada universitária e elas abandonam suas origens. E aí, quando eu estou falando isso, assim, não estou dizendo que a pessoa precisa continuar vivendo do mesmo modo, nem morando no mesmo lugar, mas elas podem continuar, de alguma forma, conectadas, né, com esses saberes, com esses lugares, com os problemas, com as demandas de onde elas saíram. Essa parceria de origem que você fala de forma tão bonita, ela é uma parceria que pode ser para o resto da vida, né? Pode ser bem legal. Obrigado demais por você trazer essa sua experiência. Obrigada, pessoal. Contem comigo aí. No nosso repositório aí que eu deixei aqui em cima, vocês vão encontrar todas as redes sociais do Observatório também, e-mail, qualquer outro desejo de contato, aproximação. Enfim, podem usar à vontade o material. Você deixou aonde? Eu deixei no bate-papo. Deixei o link aqui. Ah, tá. Ah, eu vi. Ok, tá bom. Tá bom. Para quem não viu, que já passou, eu vou reproduzir aqui embaixo e é isso. Brigadaço. Se ninguém tem mais nada a declarar, beijo grande, todos aqui agradecendo, obrigada, foi lindo, maravilhoso. Beijo grande. Beijo. Tchau, tchau, Bela. Obrigada por todos que estiveram aqui com a gente. Acompanhe os próximos seminários. Mais debate pela frente. Tchau, tchau. Boa semana.